Escutem. O primeiro som não é de um tiro, é o som da cigarra, um zumbido elétrico incessante que perfura o ar pesado e úmido da vila militar. O calor não é calor, é um inimigo físico, um cobertor de lã molhada jogado sobre você. O suor não evapora, ele gruda, apodrece na farda de brincaque. O cheiro é de mofo, de capim esmagado e de medo fresco. Nós não éramos soldados, éramos barro. Barro sendo socado, moldado e cozido sob o sol inclemente do Rio de Janeiro. A voz do sargento instrutor não era uma voz. Era um instrumento de tortura, um arranhão de lixa na alma. Curta, grossa, cheia de desprezo. Ele nos odiava, odiava nossa fraqueza, odiava nossa civilidade. Sua missão era matar o civil dentro de nós. E ele era muito bom em seu trabalho. Rasteje, o comando era um latido, o corpo obedecia antes da mente, a barriga no chão, a terra vermelha e quente arranhando a pele, cotovelos e joelhos sangrando. O arame farpado, real, com pontas que rasgavam a farda e a carne a poucos centímetros do seu rosto. Fogo vivo passava por cima, rajadas de metralhadora. Ponto 50. O som não era um estouro, era uma pancada no peito. Uma onda de choque que fazia seus dentes vibrarem. O instrutor caminhava sobre nós, suas botas pesadas afundando na lama ao lado de nossas cabeças. Ele não gritava para nos motivar, ele gritava para nos quebrar, para encontrar o ponto de fratura em cada um e martelar. Você se chama de homem? Você é uma vergonha. Sua mãe teria parido um cachorro, seria mais útil. As palavras eram balas. E nós não tínhamos blindagem. A humilhação era parte do processo. A exaustão era a ferramenta principal. Correr até os pulmões queimarem como brasa. Flexões até os músculos tremerem e cederem. Carregar toras de madeira nos ombros, a casca arrancando a pele, subindo e descendo o mesmo morro inútil por horas. Horas que se tornavam dias. Dias que se tornavam uma eternidade verde e suada. O objetivo era simples, apagar quem éramos, nossos nomes, nossas histórias, nossas vontades. Só restaria o número e o reflexo, o corpo que se move sem pensar, o dedo que puxa o gatilho por instinto. Estávamos sendo esvaziados, e no vácuo eles plantariam a semente da obediência, a semente da violência controlada. Mas havia uma coisa, uma única coisa que nos dava esperança, uma peça de tecnologia que parecia vir de outro mundo, o fuzil. Ele chegava em caixas de madeira crua, estampado com letras brancas que diziam propriedade do governo dos Estados Unidos. Abrir aquela caixa era um ritual sagrado. Dentro, envolto em papel encerado, ele repousava, não em óleo, em uma pasta espessa, âmbar, com um cheiro químico e adocicado. Cosmoline, uma gosma protetora que parecia âmbar pré-histórico. A primeira ordem era limpar, horas a fio, com querosene, escovas de latão e incontáveis trapos. Esfregar cada fenda, cada pino, cada mola. A graxa grudava sob as unhas, impregnava a farda. O cheiro nos seguia até nos sonhos, mas quando a última camada daquela cera saía, o que emergia era a perfeição. Aço fosfatizado, um cinza escuro, quase negro, que não refletia a luz. Uma coronha de nogueira americana, lisa, pesada, com veios que contavam a história de uma floresta distante. Não era uma arma, era uma obra de arte. Cada peça se encaixava com uma precisão cirúrgica. O ferrolho deslizando para frente e para trás com um som suave, metálico, um clique satisfatório. O peso, quase 5 quilos de promessa. Uma promessa de poder, de sobrevivência. No estande de tiro, ele se tornava um deus. O coice era um soco firme no ombro. Não um tranco descontrolado, um empurrão poderoso, masculino. O cartucho calibre 30-06 era um monstro. 8 deles enfileirados em um clipe de metal. A velocidade com que se podia disparar era assustadora. Um tiro atrás do outro, tão rápido quanto seu dedo conseguia trabalhar. E no final, a música, o som que se tornou nosso hino.
o pingue agudo e metálico do clipe vazio sendo ejetado automaticamente. Aquele som era a voz da vitória, a voz da superioridade. Aquele som dizia que nós éramos o futuro, e o inimigo, o passado. Nós amávamos aquele fuzil. Nós o limpávamos com um zelo religioso. Ele era nossa conexão com o mundo moderno, com a força que nos enviaria para o outro lado do mundo. Ele era a única coisa limpa e perfeita em nossa existência suja e brutal. Ele era a nossa fé. Você ainda está aqui? Ou o cheiro de lama e suor já te fez recuar? Isto não é um filme, isto é um relatório de combate, e você foi convocado. Continue marchando. A notícia chegou sem aviso, como sempre, uma formação no pátio antes do amanhecer. A névoa ainda baixa, agarrada ao chão. As luzes dos quartéis lançando fachos amarelados na escuridão. A voz do comandante, amplificada por um megafone, soava metálica e distante. Embarque em 48 horas. Foi só o que ele disse. 48 horas. A frase pairou no ar. Ninguém se moveu. Ninguém respirou. O mundo parou. 48 horas para se despedir de tudo. Da sua terra, da sua língua, do calor, do sol, do mundo que você conhecia. O treinamento se intensificou. Deixou de ser sobre condicionamento físico. Passou a ser sobre logística, equipamento. Filas intermináveis para receber uniformes novos de lã grossa que pinicava a pele. Botas de couro duro que precisariam de um oceano inteiro para amaciar. Capacetes de aço que pesavam 1 tonelada na cabeça. Placas de identificação. 2 delas. Uma ficaria no pescoço, a outra na bota ou entre os dentes, para o caso de não sobrar um pescoço para identificar. A realidade começou a se infiltrar, fria, cortante. As piadas nos alojamentos morreram. O silêncio se instalou. Um silêncio pesado, denso. À noite, os homens não dormiam. Ficavam deitados em seus beliches, os olhos abertos no escuro, encarando o teto, ouvindo a respiração uns dos outros, cada um preso em sua própria ilha de pavor. Ninguém falava sobre medo. Falar era torná-lo real. Então fingíamos que era uma aventura, fingíamos que voltaríamos logo, heróis. Mas no fundo dos olhos de cada um, a verdade estava lá. A mesma pergunta. Eu vou voltar? O dia do embarque. O ar no porto do Rio de Janeiro era uma mistura sufocante, sal marinho, peixe podre, e o cheiro dominante, diesel, um cheiro oleoso, pesado que cobria tudo. O hálito da máquina de guerra. O navio estava lá, ancorado. Não era um navio de guerra, era um navio de transporte. O General Meigs, um casco cinza gigantesco, sem janelas, enferrujado em alguns pontos, parecia uma prisão flutuante, um caixão de aço. Nós marchamos em direção a ele, uma longa coluna de formigas verde-oliva. As ruas estavam cheias, famílias, mães chorando em silêncio, pais com o rosto duro tentando parecer fortes, namoradas com os olhos vermelhos, crianças acenando sem entender. Não podíamos parar, não podíamos abraçar. A ordem era marchar, olhar para frente. O som das nossas botas no asfalto era o único som que importava, um ritmo fúnebre. 1, 2, 1, 2. A prancha de embarque parecia uma ponte para o inferno, estreita, íngreme. Subir aquilo era o ato final. O último passo em solo brasileiro. Cada degrau de madeira rangia sob o peso do nosso equipamento e da nossa alma. O cheiro de diesel ficava mais forte. O cheiro do interior do navio. Aço, tinta, suor de milhares de homens que já tinham passado por ali. E por baixo de tudo, o cheiro de vômito. Um presságio do que estava por vir. Ao chegar ao convés, um oficial gritava uma ordem. Direita, esquerda, apontando para as escotilhas que levavam às entranhas da besta. A luz do sol desaparecia. O mundo se tornava um labirinto de corredores de aço cinza. Lâmpadas fracas em gaiolas de metal lançavam sombras que dançavam com o balanço suave do navio. Se você está pronto para entrar nesta trincheira comigo e honrar quem partiu,
Deixe seu like agora. Este é o seu primeiro passo na prancha. Esta é a sua ordem. Cumpra a acomodação. Não eram quartos, eram compartimentos. Beliches de metal empilhados até o teto. 5, 6 de altura. O espaço entre eles era tão pequeno que você precisava se espremer de lado para passar. O colchão era uma lona fina sobre uma grade de metal. Não havia privacidade, não havia espaço pessoal, só o calor, um calor úmido, sem ventilação, que emanava dos corpos de centenas de homens espremidos no mesmo espaço, e o barulho, o zumbido constante dos motores, uma vibração que subia pelo casco, pelos beliches, entrava nos seus ossos e não saía mais. Era o batimento cardíaco do monstro que estava nos engolindo. Olhe para esses rostos, centenas deles, apertados na penumbra. Agora, olhe no espelho. Você vê a mesma incerteza nos seus olhos ou só o conforto de quem assiste de longe? A sua guerra é real ou apenas uma tela? Nós nos sentamos em nossos beliches. Ninguém desfazia a mochila. Ninguém falava. Apenas o som de metal contra metal, o tilintar dos cantis, o clique de um capacete sendo colocado no chão. Cada homem segurava seu fuzil. A única coisa familiar naquele universo de aço. As mãos passavam pela coronha de nogueira. O dedo traçava o contorno do guarda-mato. Era um amuleto, uma reza mecânica. Lá fora, o som de correntes. Âncoras sendo recolhidas. Um solavanco mais forte. O navio se moveu. Um gemido longo e profundo do casco de aço. O monstro estava acordando. Alguns correram para as poucas escotilhas. Eu fui um deles. Espremido entre outros corpos, consegui ver um pedaço do lado de fora. A Baía de Guanabara se afastando lentamente. O Pão de Açúcar, a silhueta familiar do Cristo Redentor, ficando menor, 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 até se tornar um borrão no horizonte. E então, nada. Apenas o cinza do céu se encontrando com o cinza do oceano. O Brasil tinha desaparecido. O zumbido dos motores parecia mais alto agora, a vibração mais intensa. O navio começou a balançar de verdade, subindo e descendo nas ondas do Atlântico aberto. O cheiro de diesel e vômito se tornou a única atmosfera. O pavor não era um grito, era um silêncio absoluto. Um vácuo que sugava todo o ar do compartimento. Estávamos sozinhos, um ponto de metal insignificante no meio de um oceano infinito, presos, a caminho de um destino que não conhecíamos, para lutar uma guerra que não entendíamos. A única certeza estava em nossas mãos, fria, pesada, perfeita, o nosso fuzil, limpo como a alma de um recém-nascido, lubrificado com o melhor óleo que a América podia produzir. Cada peça ajustada com a precisão de um relojoeiro. Nós olhávamos para ele, e ele nos dava confiança. Ele era a nossa única resposta. Mal sabíamos nós, mal podíamos imaginar que a resposta era uma mentira, que a nossa maior certeza, a nossa fé de aço e nogueira, havia sido projetada para falhar, não para falhar em qualquer lugar, mas para falhar exatamente onde estávamos indo, naquele inferno de gelo e lama. O clique seco de um percussor batendo em um cartucho morto ainda não ecoava em nossos pesadelos, mas a semente dele já estava ali, na perfeição daquela arma, na arrogância de seus projetistas, na nossa ignorância. O loop estava aberto. O mistério visceral pulsava sob o aço do navio. Por que a ferramenta perfeita se tornaria nossa sentença de morte? A resposta estava do outro lado do oceano, enterrada sob a neve. E nós estávamos navegando diretamente para ela. O som do motor era um tambor, contando os dias, contando os mortos. A nossa marcha para o abismo havia começado, e nós éramos apenas carga. Carga humana, com fuzis perfeitos que nos matariam. O mar não tem fim. 2 semanas de nada, 2 semanas do mesmo cinza, encontrando o mesmo cinza. O balanço do navio se torna o seu ritmo cardíaco. A vibração do motor se torna a sua corrente sanguínea. Você esquece o que é terra firme.
Você esquece o cheiro de qualquer coisa que não seja diesel, maresia e o suor de centenas de homens confinados. O corpo se acostuma. A mente não. A mente vagueia. Volta para casa, para um rosto, para um prato de comida quente, para uma cama que não balança. A mente é a traidora. Ela te lembra do que você perdeu e do que pode nunca mais ter. Então você a desliga. Você se concentra no fuzil. Você o desmonta no espaço apertado do seu beliche. Limpa peças que já estão limpas. Passa o trapo no aço fosfatizado. Sente o peso da coronha de Nogueira. É a sua única âncora, a sua única verdade. O resto é água e espera. Então, um dia, um grito. Terra. A palavra corre pelos compartimentos como um choque elétrico. Homens se atropelam. Correm para as escotilhas, para o convés, lutam por um espaço para ver. E lá está, uma mancha escura no horizonte. Uma promessa. Itália. O nome soa como música, como história, como o fim da jornada e o começo da aventura. Nós éramos idiotas. Se torna uma linha, se torna a silhueta de uma montanha, um vulcão, o Vesúvio, adormecido, ameaçador, e abaixo dele a cidade. Nápoles. A aproximação é lenta. O cheiro muda primeiro. O cheiro limpo do mar aberto é substituído por algo denso, podre. O cheiro de esgoto, de fumaça, de morte velha. O navio entra na baía. E o que vemos não é a Itália dos cartões postais. Não é a Itália das canções. O que vemos é um cadáver. Um esqueleto de cidade. Prédios não são prédios. São dentes quebrados numa boca desdentada. Paredes arrancadas, expondo as entranhas de vidas que não existem mais. Varandas penduradas por um fio de vergalhão. Telhados que desabaram para dentro como um peito afundado. O porto é um cemitério de navios. Cascos virados, mastros tortos apontando para o céu como dedos acusadores. A água da baía não é azul. É uma sopa marrom, oleosa, cheia de destroços. O silêncio é o mais assustador. Uma cidade daquele tamanho deveria ter ruído. Buzinas, vozes. Vida. Mas só se ouve o gemido do vento passando pelas ruínas e o som das nossas próprias botas de aço no convés de aço. O desembarque é o caos organizado. Ordens gritadas em uma língua que mal entendemos. Empurrões, filas, descemos a prancha. O primeiro passo em solo europeu não é firme. É sobre paralelepípedos soltos, cobertos por uma camada de poeira fina e cinzenta. A poeira dos prédios pulverizados. Ela entra no nariz, na boca. Tem gosto de gesso e de perda. Nós marchamos. Se é que se pode chamar aquilo de ruas. Crateras de bombas são parte da paisagem. Bondes virados, enferrujando, carros queimados. E as pessoas, meu Deus, as pessoas, elas saem das sombras, das ruínas. Não são homens e mulheres, são fantasmas, magros, roupas em farrapos, os rostos cobertos pela mesma poeira cinza. Os olhos são a pior parte, vazios, sem esperança. Olhos que viram o inferno chegar pelo céu e devorar seu mundo. E as crianças, pequenos bandos delas, os Skugnizi, sujas, descalças, com uma magreza que dói de olhar. Elas não choram, elas não pedem. Elas nos cercam em silêncio, com as mãos estendidas. Os olhos grandes e escuros fixos nos nossos, seguindo cada movimento, farejando a comida em nossas mochilas. Um soldado, um garoto do interior de São Paulo não aguenta. Ele abre a mochila, pega um pedaço de pão. Antes que ele possa estender a mão, uma dezena de mãos pequenas e rápidas o atacam. O pão é rasgado em pedaços. Eles brigam por migalhas no chão, como animais. O garoto paulista fica parado, o rosto pálido. Ele vomita no meio da rua. Ninguém diz nada. Nós apenas continuamos marchando. O cheiro da cidade é o cheiro da miséria. Uma mistura de mofo, urina, lixo e a doçura enjoativa da decomposição. A guerra não era o campo de batalha que imaginávamos. A guerra, primeiro, era aquilo. A destruição total da dignidade humana. Você está sentindo o cheiro.
o cheiro de pó, de tijolo e desespero. Ou sua tela tem filtro de odor. Esta não é uma cena de filme que acaba. Esta é a realidade que eles encontraram. E você está marchando com eles agora. Não ouse desviar o olhar. Deixamos a cidade para trás. A coluna de caminhões nos leva para o interior. O ar fica mais limpo. A paisagem muda. A Itália rural. Colinas verdes, oliveiras retorcidas, prateadas sob o sol. Vinhedos, casas de pedra com telhados de terracota. É lindo, uma beleza traiçoeira. Porque sabemos o que se esconde por trás daquelas colinas. O inimigo, a linha de frente. O som começa sutil, um trovão distante. Mas o céu está limpo. Não é trovão, é artilharia. Um som grave, profundo, que não se ouve só com os ouvidos. Se sente no peito. Bum! Uma pausa longa. Bum! Cada explosão é a morte de alguém. Cada explosão é um aviso. Estamos chegando perto. A tensão dentro do caminhão é palpável. Ninguém fala. As mãos apertam os fuzis com mais força. Os nós dos dedos brancos. A paisagem continua linda. E o som da morte continua ficando mais alto, mais frequente. A beleza e o horror, lado a lado. Essa é a Itália. O acampamento é montado em um olival. Barracas, trincheiras rasas sendo cavadas. A rotina do exército se impõe. Limpar armas, comer ração fria de uma lata, esperar. A espera é uma tortura. A imaginação é pior que qualquer inimigo. Você cria cenários. Você morre de 1000 maneiras diferentes antes do primeiro tiro ser disparado. À noite, o céu não é escuro. Ele pisca. Flashes de luz no horizonte. Laranjas, brancos, seguidos segundos depois pelo som da artilharia, agora próximo o suficiente para fazer o chão tremer levemente. É a primeira noite. Ninguém dorme. Nós deitamos fardados, o fuzil ao lado do corpo, e assistimos ao show de luzes da morte no horizonte, ouvindo a orquestra do inferno. A ordem chega antes do amanhecer. Uma patrulha, reconhecimento, um pequeno vilarejo a alguns quilômetros, uma encruzilhada, uma igreja. Inteligência diz que está vazio, mas inteligência pode estar errada. Inteligência sempre pode estar errada. Nós nos movemos na luz cinzenta que precede o sol. A névoa se agarra ao chão dos vales. O ar é frio, úmido. O único som é o das nossas botas na terra molhada e o tilintar do nosso equipamento. Avançamos em formação, um pelotão, 30 homens. Espaçados, um olho na estrada, o outro nas colinas, em cada janela, em cada moita. O mundo se tornou um lugar cheio de ameaças. Cada sombra é um possível ninho de metralhadora. Cada árvore é um possível sniper. O vilarejo aparece de repente, depois de uma curva na estrada. Pequeno, silencioso, casas de pedra, uma torre de igreja. Parece um cartão postal mortal. O silêncio é o que preocupa, silêncio demais. O tenente dá o sinal. Metade do pelotão avança, a outra metade dá cobertura. Eu estou no primeiro grupo. O coração martela contra as costelas. A boca está seca. O suor escorre frio pelas costas. Cada passo parece demorar uma eternidade. Entramos na praça principal. Vazia, uma fonte seca no centro, janelas fechadas, portas fechadas, um gato assustado corre por uma viela. E só, o silêncio continua, pesado, antinatural. Nós nos espalhamos, verificando as casas, uma por uma, pé na porta, fuzil na frente, nada. Cômodos vazios, poeira, o cheiro de abandono. A tensão começa a diminuir. Talvez a inteligência estivesse certa. Talvez não haja ninguém. Nós relaxamos. Um erro de principiante. Um erro fatal. O primeiro som não é um tiro. É um zíper. Um som rápido, rasgado, de algo cortando o ar perto da sua cabeça. Zip. Instintivamente, eu me jogo no chão. Um segundo depois, o som do tiro chega. Um estalo seco, agudo. Um sniper. E então o inferno abre as portas. O som. Aquele som. O som que entraria nos nossos pesadelos para sempre. A serra elétrica de Satanás.
De uma janela no segundo andar da igreja. Uma metralhadora. Uma MG-42. Não é um som de tiros individuais. É um rasgo contínuo de som. RIP. 1.200 tiros por minuto. Uma cadência de tiro tão alta que o cérebro não consegue processar. É só um barulho de tecido sendo rasgado. Um tecido feito de ar e de vidas. O som é acompanhado por um show de luzes, traçantes, balas incandescentes que riscam o ar, mostrando a trajetória da morte. Elas atingem a parede de pedra atrás de mim. Pedaços de pedra e gesso explodem. O ar se enche de poeira e do cheiro de cordite. O homem que estava ao meu lado não teve tempo. Ele estava de pé. O som rasgado o atingiu no peito. Não foi 1 ou 2 tiros. Foi uma rajada. 20, 30. A força do impacto o jogou para trás. O corpo dele se desfez. A farda se abriu em flores vermelhas. Ele não gritou. Ele apenas explodiu. O pânico é uma onda de gelo que sobe pela sua espinha. A mente desliga. O corpo quer correr, se encolher, desaparecer. Mas a voz do sargento do treinamento ruge na minha cabeça. Rasteje, fogo de supressão. Encontre cobertura. O corpo obedece. A barriga colada no chão de pedra da praça. A pedra está fria, áspera. Eu me arrasto para trás de uma carroça virada. O som da metralhadora não para. RIP! Ela varre a praça, de um lado para o outro. As balas traçantes ricocheteiam no chão, cantando, zunindo. Cada zunido é a morte passando a centímetros de você. Eu levanto meu fuzil, o M1, a minha fé de aço. A coronha de Nogueira firme contra o ombro. Eu encontro a janela da igreja na minha mira. Não consigo ver o atirador, apenas os flashes dos disparos. Eu aperto o gatilho. O coice no ombro é familiar, reconfortante. Um soco sólido. O som do meu tiro é um boom grave e poderoso, quase insignificante perto do rasgar da metralhadora inimiga. Eu disparo de novo, e de novo, 8 vezes, tão rápido quanto meu dedo consegue se mover. 8 socos no meu ombro. 8 projéteis calibre 30-06 voando em direção àquela janela. No final, a música. Ping. O clipe vazio é ejetado. O som agudo e metálico é uma pequena vitória no meio do caos. Eu pego outro clipe do meu cinto. Meus dedos tremem. É difícil encaixá-lo. O suor nos olhos, a poeira, o medo. Finalmente o clipe entra. O ferrolho desliza para frente. 8 novas chances. 8 novas promessas. O seu coração acelerou? Você consegue sentir o gosto de pólvora na boca? Ou é só mais uma história? A distância entre um herói e um cadáver é 1 segundo. A decisão de apertar o gatilho ou congelar. Qual seria a sua? Seja honesto. O tiroteio se generaliza. Não é só a metralhadora. Fuzis inimigos começam a atirar de outras janelas. As balas estalam no ar ao nosso redor. O nosso segundo grupo, o de cobertura, responde. O som das nossas armas é diferente. Os M1, com seus bum, bum, bum. As carabinas Pesados. M1, com seus estalos mais agudos. E a nossa própria metralhadora. Uma Browning .30, chug, 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 chug. Um som mais lento, mais metódico, mais deliberado que o rasgar frenético da MG-42. É uma conversa de armas. Uma linguagem universal de violência. O tenente está gritando ordens, mas eu mal consigo ouvi-lo. O barulho é ensurdecedor. O mundo se reduziu a este pequeno espaço. A carroça virada, a poeira e a janela da igreja. A morte morava naquela janela. Um morteiro. Alguém grita. O som de um tubo cuspindo. Um assobio crescente no ar. Todos se encolhem. O assobio fica mais alto, mais agudo. E então o impacto. Carra-rampo. A explosão não é longe. Do outro lado da praça. A terra treme. Uma chuva de pedras e terra cai sobre nós. O grito que se segue não é de raiva ou de medo. É de dor. Dor pura, aguda. Alguém foi atingido. O plano é formado aos gritos e sinais. Precisamos flanquear, entrar na igreja pelos fundos. 2 esquadrões, um de cada lado.
O resto fica aqui, mantendo a metralhadora ocupada. Fogo de supressão. É uma missão suicida. Correr pela rua lateral, exposto. Mas ficar aqui é morrer lentamente. Eu estou no grupo da direita. A ordem é: vai. Não há tempo para pensar. Você só corre. Corre como nunca correu na vida. A cabeça baixa, o fuzil na mão. O mundo é um borrão. O som da metralhadora parece estar perseguindo você. As balas traçantes passam zunindo. Eu vejo o homem na minha frente tropeçar e cair. Não sei se foi atingido ou se apenas caiu. Não posso parar. Continuo correndo. O ar queima nos pulmões. As pernas doem. Chegamos à esquina. Nos jogamos atrás da parede de uma casa. O coração parece que vai sair pela boca. Nós conseguimos, 5 de nós. O sargento está conosco. Ele olha para trás. Só 5. Começamos com 8. Ele não diz nada. Apenas aponta para a parte de trás da igreja. A porta dos fundos é de madeira maciça, trancada. Sem tempo para sutilezas. 1 chute. 2. A madeira racha. Outro homem, um gigante do Rio Grande do Sul, usa o ombro. A porta cede com um estrondo. Entramos. A escuridão nos engole por 1 segundo. Os olhos demoram a se ajustar. O cheiro é de incenso velho e mofo. Bancos de igreja virados, estátuas de santos com os rostos quebrados. O som do tiroteio lá fora parece abafado, distante. Estamos dentro do covil da besta. Subimos a escada em espiral para o campanário. Degraus de pedra, gastos, silêncio. Só a nossa respiração ofegante. Cada passo é um risco. O sargento na frente, a pistola na mão. Chegamos ao topo. Uma sala pequena. A janela com o ninho da metralhadora. 2 homens. Um atirando. O outro alimentando a fita de munição. Eles não nos ouviram chegar. Estão concentrados no massacre lá fora. O sargento não hesita. 2 tiros. Pá, pá. Os sons são secos, brutais, no espaço confinado. Os 2 homens desabam sobre a arma, sem um som. O silêncio repentino é mais chocante que o barulho. A serra elétrica de Satanás se calou. Lá fora, a mudança no som da batalha é imediata. Sem a metralhadora inimiga, nossos homens ganham a iniciativa. O volume dos nossos disparos aumenta. O inimigo, agora sem sua arma principal, está em desvantagem. Nós descemos, limpamos o resto da igreja. Nada. Voltamos para a praça. O tiroteio está diminuindo. Tiros esporádicos, gritos em uma língua que não entendemos. Rendição. Acabou. Tão rápido quanto começou. A praça está uma bagunça. Corpos. Os nossos, os deles. O cheiro de pólvora é forte, misturado com o cheiro de sangue. O homem que foi atingido ao meu lado. Não há muito o que reconhecer. O garoto que vomitou em Nápoles está sentado no chão, encostado na parede, os olhos vidrados, tremendo incontrolavelmente. Ele não foi ferido. Não por fora. O gigante gaúcho que arrombou a porta está tentando ajudar um dos feridos. O ferido grita cada vez que ele o toca. O silêncio que se instala não é de paz. É o silêncio do choque, da contabilidade. Nós contamos os nossos, contamos os deles, vencemos, é o que dizem. Tomamos o vilarejo, mas olhando para os rostos dos sobreviventes, olhando para os corpos no chão, aquilo não parece vitória, parece apenas o começo. Eu me sento. A adrenalina se esvai, deixando um vazio gelado para trás. Minhas mãos tremem tanto que mal consigo acender um cigarro. O fuzil está no meu colo, pesado, quente, coberto de poeira e da minha própria sujeira. Ele funcionou, ele não falhou. Hoje ele foi perfeito. A minha fé de aço e nogueira me manteve vivo, mas eu olho para o céu italiano, cinzento, e pela primeira vez eu sinto um frio que não vem do ar. Um pressentimento, um medo profundo e irracional de que essa perfeição tem um preço e que a conta mais cedo ou mais tarde vai chegar. A partir de agora, você não é mais um estranho. Você faz parte deste pelotão. Você sentiu o chão tremer. Você ouviu a morte zunindo. Se você quer ser o primeiro a saber o que os livros escondem, aliste-se neste canal.
Inscreva-se agora para receber sua próxima missão. A vitória não tem gosto, tem cheiro. Cheiro de latão queimado, de terra revirada e do odor metálico e adocicado de sangue esfriando no chão de pedra. A adrenalina nos abandona como um amante cruel. Deixa para trás um corpo oco, músculos que tremem sem controle. Uma exaustão tão profunda que parece que a alma pesa. Nós não comemoramos. Nós nos sentamos no meio da nossa própria sujeira e da sujeira do inimigo. E contamos. Contamos os vivos, contamos os mortos. A matemática da guerra é simples e brutal. O vilarejo não era um prêmio, era uma lição. A primeira de muitas. A lição de que o silêncio é uma armadilha e que a morte chega com o som de um tecido sendo rasgado. A noite caiu sobre o vilarejo destruído e com ela o frio. Um frio diferente, um frio que vinha do chão de pedra. Um frio que entrava pelas solas das botas e subia pela espinha. Não era o frio do Brasil, era um frio antigo, um frio com dentes. Nós nos agrupamos nas casas em ruínas, acendemos fogueiras pequenas, com a madeira dos móveis quebrados. A fumaça irritava os olhos, mas o calor era uma bênção. Ninguém falava da batalha, falávamos de coisas estúpidas, de futebol, de mulheres, de comida, qualquer coisa para preencher o silêncio. Qualquer coisa para não olhar nos olhos uns dos outros e ver o mesmo fantasma, o fantasma do homem que estava ao meu lado, e agora não estava mais. A rotina se instalou como uma doença crônica. A guerra não é uma sucessão de batalhas heróicas. A guerra é 99% de espera e 1% de terror absoluto. A espera acontece na trincheira. Trincheira. A palavra é limpa demais. O que tínhamos não era uma trincheira, era uma cicatriz na terra. Um corte aberto e purulento na encosta da montanha. Uma vala de 1,80 m de profundidade, mal o suficiente para um homem ficar de pé. E a água. Meu Deus, a água! Ela estava sempre lá, uma camada perpétua de água gelada e barrenta no fundo. 20, 30 centímetros. Não importava se chovia ou não. A água brotava da terra. A montanha chorava. E nós vivíamos em suas lágrimas. O mundo encolheu. Seu universo se tornou uma parede de terra na sua frente. Uma parede de terra atrás. E um pedaço de céu cinzento acima. A vida era medida em metros. 100 metros de trincheira para a direita, 200 para a esquerda. Um buraco cavado na parede de terra para dormir. Era o seu mundo. O cheiro. O cheiro era a primeira coisa que te atacava pela manhã e a última que você sentia antes de dormir. Uma mistura de terra molhada, mofo, excremento humano de uma latrina improvisada, o cheiro de ração enlatada fria, fumaça de cigarro barato e o cheiro onipresente de corpos sujos. Corpos que não viam um banho de verdade há semanas. Você se acostumava. O cérebro desligava o receptor para aquele cheiro. Mas ele estava lá, impregnado na sua farda, na sua pele, no seu cabelo. Era o perfume da guerra. Você consegue sentir o cheiro da trincheira? Ou apenas o perfume artificial do seu ambiente confortável? Estou te dando um relatório sensorial completo. Se você não aguenta o cheiro, não é digno de ouvir o resto da história. Prossiga por sua conta e risco. E então veio a praga. A praga que não vinha das balas do inimigo, vinha da água, daquela água imunda e gelada que nunca ia embora. Começava como uma coceira, um formigamento nos dedos dos pés. Você tirava as botas à noite, uma tarefa hercúlea, os cadarços congelados, o couro enrijecido. Quando finalmente o pé saía, o choque. A pele não era rosa, era branca, branca como cera, enrugada como a de um cadáver que ficou tempo demais na água, e fria, fria ao toque, sem sensibilidade. Você esfregava, tentava trazer o sangue de volta, mas nada. Era o pé de trincheira. O nome clínico não faz jus ao horror. Não era uma doença, era uma putrefação em vida. A sua própria carne apodrecendo lentamente, de fora para dentro. Os pés começavam a inchar.
A pele branca se tornava vermelha, depois roxa, depois preta. E o cheiro, um cheiro adocicado, o cheiro de gangrena, de carne morta presa a um osso vivo. Eu vi homens chorando em silêncio no escuro, não de dor, a dor vinha depois. Eles choravam de horror ao olhar para os próprios pés, vendo pedaços de si mesmos morrendo. A única cura era manter os pés secos. Uma piada cruel no meio daquele pântano vertical. Trocávamos as meias quando podíamos, meias molhadas por meias secas. Às vezes, as meias secas congelavam dentro da mochila. Você as vestia como se estivesse vestindo cacos de vidro. Dormíamos com os pés para cima, tentando drenar o sangue, mas a água estava sempre lá, vencendo. A guerra nos ensinou a odiar partes do nosso próprio corpo. O pé se tornou um inimigo, uma peça defeituosa, uma traição. A noite era o verdadeiro campo de batalha. O dia era para os covardes, a artilharia, os morteiros, a morte que vem de longe, anônima. A noite pertencia à infantaria, a noite pertencia aos caçadores, à patrulha, a palavra mais temida do vocabulário, sair da relativa segurança da trincheira, engatinhar para a terra de ninguém. Aquele espaço de 100, 200 metros de lama, crateras e arame farpado que nos separava do inimigo. O objetivo era simples: ver sem ser visto, ouvir sem ser ouvido, matar sem morrer. O ritual começava com o escurecer, encaretar o rosto e as mãos com lama ou carvão, tirar as placas de identificação para que não fizessem barulho, verificar cada peça do equipamento, um cantil que balança, um fecho de metal. Qualquer som era uma sentença de morte. O silêncio era a sua camuflagem. O silêncio era a sua arma, e o silêncio era o seu maior inimigo, porque no silêncio absoluto da noite nos Apeninos, cada som era amplificado. O som da sua própria respiração parecia um furacão. O batimento do seu coração era um tambor. O som de um galho quebrando sob a bota de um companheiro a 10 metros de distância soava como um tiro. Nós nos movíamos como fantasmas. Um passo, pausa, escuta, observa, outro passo. A tensão era uma coisa física, um nó no estômago, um gosto de cobre na boca. O suor frio escorrendo, mesmo no frio congelante. Seus olhos aprendiam a enxergar no escuro, a diferenciar a silhueta de uma rocha da silhueta de um capacete, a ver o movimento onde não deveria haver movimento. Seus ouvidos aprendiam a distinguir o som do vento no arame farpado do som de um ferrolho de fuzil sendo engatilhado, a ouvir o sussurro em alemão carregado pelo vento. Seu nariz aprendia a cheirar a fumaça de um cigarro inimigo a 50 metros de distância. O cheiro de chucrute cozido vindo da trincheira deles. Você não era mais um homem. Você era um animal. Seus instintos enterrados sob anos de civilização vinham à tona. O medo não desaparecia. Ele se transformava. Deixava de ser um pânico paralisante e se tornava um estado de alerta, uma energia elétrica que corria pelas suas veias. O medo te mantinha vivo. A escuridão está te incomodando? O silêncio está alto demais? Isso é o que separa o soldado do civil. A capacidade de funcionar quando todos os instintos gritam para você se encolher e chorar. Você ainda tem essa capacidade ou ela já atrofiou? E no meio daquela escuridão, ela reinava. A rainha da noite, a dona da terra de ninguém. Nós a batizamos. Demos a ela um nome. Lurdinha, um nome de mulher, um nome quase carinhoso, uma forma de tentar domesticar o terror. Era a metralhadora deles, a MG-42, a serra elétrica de Satanás. Ela não atirava, ela falava. E a voz dela era um monólogo de ódio puro. Rip, 1.200 tiros por minuto, um rasgar contínuo, sem pausas, sem respiração. Quando Lurdinha falava, o mundo parava. Nós nos jogávamos na lama, enterrávamos o rosto na terra gelada, rezávamos para qualquer Deus que ainda nos ouvisse. As balas traçantes que ela cuspia eram como dedos de luz verde ou vermelha, te procurando no escuro.
Elas passavam por cima da sua cabeça com um som de zíper. Zip, zip. Cada zíper era um convite para a eternidade que você tinha acabado de recusar. Às vezes, ela não atirava em nós. Atirava em padrões fixos, varrendo um setor, de um lado para o outro. Uma vassoura de aço e fogo. Um lembrete constante de quem mandava naquela escuridão. Nós aprendemos a respeitá-la. Aprendemos a cronometrar sua respiração, a prever seus movimentos. Ela se tornou uma entidade, uma deusa cruel daquela montanha. E nós éramos apenas infiéis, tentando sobreviver em seu templo. Voltar de uma patrulha era como nascer de novo, rastejar de volta para a sua trincheira, o corpo coberto de lama, os músculos tremendo de tensão. O alívio era tão intenso que te deixava fraco. Você não dormia, você desmaiava, um sono pesado, sem sonhos, um pequeno ensaio da morte. E ao acordar, a primeira coisa que você via era a parede de terra, o teto de céu cinzento e o cheiro que te lembrava que você estava vivo e que a rotina de merda ia começar tudo de novo. O homem que foi para a Itália não existia mais. O filho, o namorado, o estudante, ele morreu em algum lugar no Atlântico, ou na primeira praça ensanguentada, ou na primeira noite na lama. No lugar dele, nasceu outra coisa, um ser mais simples, mais primitivo, um animal que só pensava em 3 coisas: se manter aquecido, se manter seco e se manter vivo. A caça havia nos transformado, o medo constante, a proximidade da morte, a necessidade de matar para não morrer. Isso muda a química do cérebro. Apaga as linhas que a sociedade desenhou. Só resta o instinto de um predador. Nós nos tornamos caçadores de homens. E o pertencimento não vinha mais de uma cidade ou de uma família. Vinha do homem ao seu lado na trincheira. O homem que dividia o último cigarro com você. O homem que segurava sua perna enquanto o médico cortava a carne podre do seu pé. O homem cujo ronco no buraco ao lado te dizia que você não estava sozinho no escuro. Esse era o seu irmão. Esse era o seu pelotão. Um pacto forjado não em amizade, mas em miséria compartilhada. Um pacto de sangue, lama e medo. Nós éramos os animais da montanha e estávamos aprendendo a caçar. Estávamos aprendendo a sobreviver no inferno e, mais importante, estávamos aprendendo a levar o inferno até o inimigo. A nossa guerra estava apenas começando a ficar pessoal. O outono morreu, sem cerimônia. Sem um funeral de folhas douradas. Ele simplesmente foi assassinado durante a noite. O inverno chegou. Um ladrão. Um predador branco que desceu das montanhas mais altas e devorou o mundo. A primeira neve não foi bonita. Não foi um espetáculo. Foi uma declaração de guerra. Um ataque silencioso. Acordamos e a lama marrom tinha desaparecido sob um lençol branco. As árvores negras, esqueléticas, estavam vestidas de mortalhas. O céu não era mais cinzento, era branco, um branco leitoso, ofuscante que se fundia com o branco do chão. O mundo perdeu a cor, perdeu a profundidade. Tornou-se um purgatório de 2 dimensões, branco e preto, e então veio o frio. Não, frio é uma palavra civilizada, uma palavra para quem tem um casaco e uma xícara de café quente. Aquilo não era frio, era a ausência de calor, a morte térmica do universo concentrada naquelas montanhas. A temperatura caiu, 10 graus negativos, 15, 20. Os números não significam nada. Deixe-me explicar o que é 20 graus negativos. É o ar se transformando em vidro moído. Cada inspiração é uma faca que rasga sua garganta e seus pulmões. O vapor da sua respiração não é uma nuvem. É uma explosão de cristais de gelo que se forma instantaneamente. Congela no seu bigode, na sua barba, no seu queixo. Você carrega o inverno no seu próprio rosto. O metal se tornou um inimigo. Tocar o cano do fuzil com a mão nua, mesmo por um segundo, não era frio.
Era uma queimadura. A umidade da sua pele congelava em contato com o aço e a pele ficava grudada. Arrancá-la era deixar um pedaço de si mesmo para trás. A comida. A ração nas latas congelava. Tornava-se uma pedra sólida de carne e gordura. Nós a cortávamos com baionetas. Colocávamos os pedaços na boca e esperávamos que o calor do nosso próprio corpo os derretesse o suficiente para engolir. A água no cantil virava um bloco de gelo. Nós o sacudíamos esperando ouvir o som de líquido, mas só havia silêncio. A sede no meio da neve era uma ironia cruel. O corpo começou a se rebelar. Os dedos dos pés, já torturados pelo pé de trincheira, agora congelavam dentro das botas. As orelhas, o nariz, as bochechas. A pele ficava branca, cerosa, insensível. O congelamento não doía no começo. Você simplesmente parava de sentir. Era uma morte silenciosa de suas extremidades. E o óleo do nosso fuzil, aquele lubrificante americano, tão elogiado, tão perfeito. Ele se rendeu, ele traiu. A 20 graus negativos, ele não era mais um líquido. Ele engrossava. Uma cola, virava uma pasta. Uma resina âmbar que freava o movimento suave das peças que tanto amávamos. A perfeição do nosso relógio suíço estava se tornando sua própria ruína. A guerra mudou. O inimigo não era mais apenas o homem do outro lado da terra de ninguém. O inimigo era o ar que respirávamos, o chão que pisávamos. A própria natureza havia se virado contra nós. E a nossa fé de aço e nogueira, a nossa arma perfeita, ela estava prestes a nos abandonar no momento mais crucial. A primeira vítima do inverno não foi um homem, foi a nossa confiança. Você acha que conhece o frio porque usou um casaco? O frio de verdade não te esfria, ele te apaga. Ele rouba sua alma pela boca, uma respiração de cada vez. Você ainda tem uma alma para ele roubar? Ou ela já está congelada pela indiferença? A missão era simples e estúpida. Tomar uma casa-mata, um ninho de metralhadora encravado em uma saliência rochosa que nos castigava há dias. Um ponto no mapa, um objetivo. Para o general, em seu abrigo aquecido, era uma linha desenhada com um lápis. Para nós, era uma escalada vertical em neve até os joelhos, sob o olhar de uma MG-42. Avançamos antes do amanhecer. A luz era um cinza fantasmagórico. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som de nossas botas quebrando a crosta de gelo sobre a neve. Um som de vidro se partindo. Um som alto demais, revelador demais. O suor começou a escorrer pelas costas, mesmo no frio paralisante. O esforço da subida, o medo. O suor congelava quase instantaneamente, uma placa de gelo colada na pele. A respiração era uma nuvem ofegante de vapor branco. Nós parecíamos fantasmas, locomotivas a vapor subindo a montanha da morte. Nós o vimos, um vulto, um capacete se movendo entre duas rochas, a uns 100 metros. O homem ao meu lado, um garoto de Minas Gerais que ainda escrevia para a mãe toda semana, se ajoelhou na neve. Ele era um bom atirador, calmo, preciso. Ele levantou seu M1. A arma estava imaculada, limpa na noite anterior, com um zelo religioso. A coronha de nogueira escura contra o branco infinito da paisagem. Ele alinhou a mira. O vapor de sua respiração se condensou no receptor da arma. Uma fina camada de geada se formou instantaneamente sobre o aço fosfatizado. Ele prendeu a respiração e apertou o gatilho. O som, aquele som, não o bum poderoso e familiar, não o coice firme no ombro. O som foi um clique metálico, seco, oco, patético. O som do cão batendo no percussor, mas nada aconteceu. O ferrolho não se moveu, congelado, soldado no lugar pela fina película de gelo formada pela sua própria respiração. O garoto mineiro olhou para a arma. Incredulidade em seus olhos, confusão, traição. Aquele segundo de silêncio foi uma eternidade. O vulto entre as rochas não esperou. A serra elétrica de Satanás cantou. Rip! O som rasgou o silêncio da manhã.
As balas traçantes verdes vieram direto para nós. O garoto mineiro ainda estava ajoelhado, olhando para a sua arma inútil. A rajada o atingiu no peito. O impacto o levantou do chão e o jogou para trás. A neve branca ao redor dele explodiu em um padrão vermelho, quente, vaporoso. O vermelho era tão violento contra o branco, tão fora de lugar. Ele não gritou, ele apenas se desfez. Eu me joguei de cara na neve, o gelo queimando meu rosto. A lurdinha varria a encosta. Zip, zip, as balas passando por cima. Eu puxei o ferrolho do meu próprio fuzil. Estava duro, grudento, a cola de óleo congelado. Eu o forcei para trás com toda a minha força. Ele se moveu com um rangido de protesto. Eu disparei. Um tiro. 2, e então o meu também travou. O desespero era uma bile quente na garganta. Nós não éramos soldados, éramos alvos, sentenciados à morte pela nossa própria tecnologia superior. A sua ferramenta mais confiável acaba de te sentenciar à morte. Em quem você confia agora? No seu Deus? No homem ao seu lado? Ou no pedaço de aço inútil nas suas mãos congeladas? A guerra real começa quando a tecnologia falha e só resta você. A retirada foi um inferno, arrastando os feridos, deixando os mortos para trás. A neve faminta já começava a cobri-los. A humilhação era pior que o medo. A raiva era uma brasa no peito, raiva da arma, do frio, dos oficiais que nos mandaram para lá. De volta à trincheira, a frustração explodiu. Homens batiam as coronhas dos fuzis contra as paredes de terra congelada. Xingavam, amaldiçoavam os engenheiros americanos em seus escritórios aquecidos. A ordem veio de cima. Falta de manutenção. A culpa é de vocês. Limpem suas armas. Limpem suas armas. A ironia era tão amarga que nos fazia engasgar. Nós éramos obcecados por limpeza. A cada noite, o ritual insano se repetia. À luz de um lampião, com os dedos dormentes e roxos, desmontávamos o fuzil. Cada pino, cada mola. Esfregávamos com querosene até o aço brilhar. Secávamos cada peça com um trapo. O menor vestígio de umidade era a morte. Lubrificávamos com o óleo oficial. Montávamos tudo de novo. A arma estava perfeita, um relógio. E na manhã seguinte, ela falhava. Quanto mais limpa, mais ela falhava. Era uma armadilha. A perfeição era a isca. Um oficial americano, um tenente de West Point, nos inspecionou. Ele pegou o fuzil de um soldado, passou um lenço branco no mecanismo. O lenço saiu imaculado. Ele sorriu. Bom trabalho, soldado. No dia seguinte, aquele soldado foi morto quando seu fuzil, perfeitamente limpo, clicou na cara do inimigo. O desespero levou a medidas extremas. Alguns tentaram aquecer o receptor da arma com isqueiros antes de um ataque. Uma solução temporária, inútil. Outros, no calor do combate, com o fuzil travado, fizeram a única coisa que podiam pensar. Eles abriram as calças e urinaram sobre a arma. O líquido quente derretia o gelo por alguns segundos. O suficiente para 1 ou 2 disparos, mas então a urina congelava. E soldava o mecanismo de uma forma ainda pior. Era uma loucura, um ciclo de falha, culpa e morte. Estávamos perdendo a guerra não para o inimigo, mas para a física, para o ponto de congelamento da água e do óleo. E então, o milagre. O milagre não veio de Deus. Veio da lama, veio da sujeira, veio da heresia. Durante um contra-ataque inimigo, em meio ao caos, um cabo, um sujeito desajeitado do interior do Ceará, tropeçou. Ele caiu de cara na mistura nojenta de neve derretida e terra que formava o chão da trincheira. O fuzil dele, que ele tinha acabado de limpar, mergulhou naquela pasta. Ele se levantou, xingando, coberto de lama. O inimigo estava vindo. Não havia tempo. Ele limpou o cano na manga do casaco, cuspiu a terra da boca e levantou a arma imunda. Ele apontou e atirou. E a arma cantou. Bum, 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 8 vezes, sem hesitar. E no final, o som mais glorioso que já tínhamos ouvido. Ping! O clipe vazio voou pelo ar.
Ele enfiou outro clipe e disparou mais 8 vezes. A arma dele, a mais suja da companhia inteira, era a única que estava funcionando. Nós vimos, nós todos vimos, e no meio do barulho e do terror, um silêncio se instalou em nossas mentes. Uma ideia impossível, uma blasfêmia. E se a limpeza fosse o problema? E se a perfeição fosse o inimigo? E se a nossa arma não quisesse óleo e trapos? E se o que ela realmente precisasse fosse da própria terra da Itália? O manual diz uma coisa, a realidade grita outra. Obediência cega ou sobrevivência suja. Cada um de vocês faz essa escolha todos os dias, mesmo sem uma arma na mão. Qual é a sua? Siga o código ou escreva o seu próprio. A doutrina nasceu em segredo. Um evangelho apócrifo, sussurrado de buraco em buraco. Começou com um homem, o sargento, um veterano que viu o que aconteceu com o cabo cearense. Ele não disse nada, apenas observou. Naquela noite, ele limpou seu fuzil, mas não o lubrificou com óleo. Ele pegou um punhado da terra fina e arenosa do chão da trincheira e esfregou uma pequena quantidade nos trilhos do ferrolho. Uma pitada, como um tempero. Os outros olharam para ele como se fosse louco. Sacrilégio. No dia seguinte, em uma patrulha, o fuzil dele funcionou, sem falhas. A notícia se espalhou, não por ordem, por contágio. Nós paramos de usar o óleo americano, jogamos as latas fora. A nossa nova graxa era a terra da montanha. O nosso novo solvente era a poeira. O ritual de limpeza mudou. Nós ainda desmontávamos a arma. Mas o objetivo não era mais a perfeição, era o equilíbrio. Limpávamos a pólvora queimada, os resíduos grossos, mas deixávamos uma fina camada de poeira. Antes de sair para uma missão, o novo ritual era agachar, pegar um pouco de terra, sentir sua textura. Se estivesse muito molhada, não servia. Tinha que ser a mistura certa, terra e areia fina. Esfregávamos uma pequena quantidade nas partes móveis. A sujeira agia como um milagre. As pequenas partículas de areia impediam que as superfícies de metal se tocassem diretamente. Sem contato direto, a fina camada de gelo não conseguia soldá-las. A sujeira criava uma folga. Uma tolerância artificial naquela engenharia perfeita demais para o mundo real. A terra que nos matava de frio e nos dava o pé de trincheira, agora salvava nossas vidas. Nós havíamos domado a arma. Nós a sujamos. Nós a tornamos imperfeita. E ao fazê-lo, a tornamos invencível naquele ambiente. Nós a ensinamos a ser brasileira, a funcionar na base da gambiarra, do jeito que dava. Os oficiais americanos ficavam horrorizados. Eles viam nossos fuzis e viam negligência, sujeira, indisciplina. E não entendiam porque a nossa taxa de sucesso em combate estava subindo. Não entendiam porque nós, os soldados do terceiro mundo, estávamos tendo menos falhas de armamento do que as suas próprias tropas de elite que seguiam o manual à risca. Eles viam um problema. Nós víamos a solução. A doutrina da sujeira funcional. O frio não foi embora. Ele continuou a nos matar, mas ele não nos desarmava mais. Nós havíamos roubado uma de suas armas. Nós havíamos aprendido a linguagem do inverno e ensinado nosso aço a falá-la. O clique oco e mortal se tornou uma memória. Em seu lugar, o boom autoritário do calibre 3006 ecoava pelas montanhas. O som da nossa fé restaurada. Uma fé suja, uma fé funcional, uma fé que nos manteria vivos para lutar mais um dia. O frio tenta nos dividir, mas o pelotão se mantém unido. O que você faria para salvar o homem ao seu lado? Comente abaixo e mostre que você está vivo. O inverno quebrou. Não se rendeu. Foi executado. A neve recuou para os picos mais altos, envergonhada, deixou para trás uma terra ferida, marrom, verde, uma paisagem que podia respirar de novo. Nós descemos das montanhas. Nossos corpos eram mapas daquele inferno branco, magros, ossudos, a pele esticada sobre os ossos do rosto, os olhos fundos, olhos de velhos em corpos de 20 anos. A guerra não estava mais nas alturas. Ela desceu para as planícies, para o vale do rio Pó,
um terreno aberto, estradas, pontes. Um tipo diferente de caçada. O inimigo não estava mais entrincheirado acima de nós. Ele estava correndo. Uma retirada. Um exército quebrado tentando chegar em casa. Mas a ordem era clara. A garrafa estava cheia. Nós éramos a rolha. A estrada para os Alpes. Para a Áustria, para a Alemanha, passava por aqui. E nós estávamos no caminho. A notícia chegou pelos rádios. Não era um pelotão. Não era uma companhia, era uma divisão inteira, a 148ª Divisão de Infantaria Alemã, e elementos de outras unidades. Italianos, milhares de homens, encurralados, com as costas contra o rio, e nós na frente. Eles tinham mais homens, mais canhões, mais tudo. Mas nós tínhamos uma coisa que eles não tinham, nós tínhamos a fome. A fome de acabar com aquilo, de ir para casa. A caçada de meses estava chegando ao fim. O animal estava encurralado. E um animal encurralado é o mais perigoso. Fornovo di Taro. O nome era um ponto no mapa. Se tornaria um túmulo ou um troféu. A tensão era diferente. Não era o medo agudo de uma patrulha noturna. Era o peso esmagador da história. O mundo estava nos observando. O fim da guerra na Itália estava em nossas mãos sujas. Eles estão em maior número, melhor armados, desesperados. Toda a lógica diz que você deve recuar. Mas a guerra não é lógica, é vontade. A sua vontade já quebrou só de ouvir isso? Ou você ainda está na linha de frente comigo? O ataque deles começou com o amanhecer. Uma cortina de fogo, artilharia, morteiros. O chão tremia. O ar se enchia de estilhaços e terra. Uma tempestade de aço. Era para nos quebrar, para nos fazer baixar a cabeça, para abrir um caminho na nossa linha. A infantaria veio depois. Ondas de homens em uniformes cinza esverdeados, correndo, atirando, gritando. Eram bons, disciplinados. Moviam-se com a eficiência de uma máquina. Mas nós não éramos mais os garotos assustados do primeiro tiroteio. Nós éramos os animais da montanha e tínhamos descido para o vale. A nossa resposta foi imediata. Nossas metralhadoras .30 responderam com seu chug-chug-chug metódico. Nossos morteiros cuspiram suas bombas em arcos perfeitos. E os nossos fuzis? Os nossos fuzis, sujos, arranhados, imperfeitos. Eles cantaram a canção da sujeira funcional. Bum, bum, bum. 8 tiros rápidos, o coice familiar no ombro. E então, ping, o som agudo e metálico da vitória. O som que dizia ao inimigo que mais 8 balas estavam a caminho. A nossa linha não quebrou. O fogo deles era intenso, mas o nosso era preciso. Cada tiro contava. Cada clipe esvaziado era um pedaço do ataque deles que morria na planície. Eles avançavam, nós os derrubávamos, eles vinham em ondas. Nós quebramos cada uma delas na nossa muralha de aço e lama. A doutrina da sujeira funcional não era mais um segredo, era a nossa fé. E a nossa fé estava nos mantendo vivos. O ataque deles vacilou, a primeira onda parou, recuou, deixando seus mortos na terra de ninguém entre nós. Eles se reagruparam, tentaram de novo e de novo. Mas a rolha não cedia. O impasse, o ar pesado com o cheiro de pólvora, o silêncio tenso entre as rajadas. O inimigo estava lá, a algumas centenas de metros. Nós estávamos aqui. A iniciativa era nossa. Esperar era dar a eles tempo para pensar, para encontrar outra saída. A ordem veio pela linha. Não foi gritada. Foi passada de homem para homem. Um sussurro. Uma ordem que arrepiava a espinha. Avançar, baionetas calar, o som, aquele som, o clique metálico da lâmina de 25 centímetros de aço sendo travada na ponta do cano do fuzil. Não há som mais primal na guerra moderna. É o som que diz que a distância acabou, que a tecnologia acabou, que a civilização acabou. Só resta o aço frio e a carne quente. Nós nos levantamos das nossas trincheiras rasas, dos nossos buracos, centenas de nós, uma linha irregular de homens sujos, exaustos.
Olhamos para a frente, para o inimigo. Então o grito não foi um grito de ordem, foi um rugido, um som gutural que veio do fundo da alma, um som que carregava meses de frio, de fome, de medo, de raiva, um som de libertação. E nós corremos. A corrida é um borrão, as pernas pesam, os pulmões queimam, o fuzil com a baioneta é uma lança desajeitada. O mundo se reduz a uma coisa, o homem cinza na sua frente. Você não pensa, você não sente, você se torna o predador, o animal da montanha, a ponta da lança. O chão treme sob as botas. O grito coletivo se torna o único som do universo. O inimigo nos vê chegando. Eles atiram, mas o fogo deles é errático, assustado. A visão de centenas de homens correndo em sua direção, com lâminas brilhando sob o sol italiano, não é algo que um manual de treinamento possa te preparar. É um terror atávico, um medo que vem do tempo das espadas e dos escudos. A distância diminui, 100 metros, 50, 20. Você pode ver os olhos deles, a surpresa, o pânico. A linha deles se desfaz. Alguns correm, outros levantam as mãos, alguns, os mais bravos ou os mais tolos, ficam para lutar. O impacto. Não há nada como o primeiro impacto. O som de corpos se chocando, o grunhido de esforço, o grito curto de dor. É um trabalho sujo, íntimo, terrível. Uma estocada, um bloqueio com a coronha da arma, um giro. O aço encontra resistência, entra, um calor molhado, o cheiro de sangue fresco. Não há glória, não há heroísmo, apenas a mecânica brutal da sobrevivência. Acabou em segundos, segundos que duraram uma vida inteira. A linha inimiga não existia mais. Era uma bagunça de homens correndo, se rendendo, morrendo. O ataque de baionetas não os derrotou fisicamente. Ele quebrou o espírito deles, a vontade de lutar. A poeira baixou, o silêncio voltou. Um silêncio pontuado por gemidos. Nós estávamos de pé, ofegantes, no meio da posição que eles ocupavam momentos antes. E então nós vimos uma bandeira branca, pequena, tímida, erguida em um fuzil, depois outra. E outra. De repente, a planície estava cheia delas. Homens saíam de suas posições com as mãos para o alto. Grupos, pelotões, companhias inteiras, milhares deles. O exército quebrado finalmente se rendeu. Não a uma força superior em número, não a uma tecnologia avassaladora. Eles se renderam aos animais da montanha, aos homens sujos, com fuzis sujos que se recusaram a quebrar. Nós os observamos se aproximar, uma coluna interminável de uniforme cinza, entregando suas armas, as suas Lugers, as suas MG-42, a Lurdinha. Ela estava finalmente em silêncio. Eles nos olhavam, não com ódio, com uma espécie de espanto, de incredulidade. Quem éramos nós? De onde tínhamos vindo? Nós éramos a resposta para a pergunta que ninguém fez. O soldado de um país que não deveria estar ali, vencendo uma batalha que não deveria vencer, com uma arma que não deveria funcionar. Eu olhei para o meu fuzil. A baioneta ainda pingava. A coronha de Nogueira estava arranhada, manchada de lama e de algo mais escuro. O aço fosfatizado estava gasto. Ele não era bonito, não era perfeito. Ele era uma ferramenta que nós entendemos, que nós domamos. Ele era como nós, teimoso, sujo e sobrevivente. A guerra na Itália tinha acabado. Nós tínhamos fechado a garrafa e o som mais doce do mundo não foi o ping. Foi o silêncio profundo e absoluto de uma missão cumprida. A guerra na Europa acabou. Mas a nossa missão não. A memória é o nosso novo campo de batalha. O inimigo é o esquecimento. Sua ordem é se tornar um sentinela desta história. Ative as notificações deste canal. Você será convocado para a próxima fase. Esta é a sua vigília. Não falhe. Dispensado. O som não volta. O ouvido, treinado por meses para a sinfonia do inferno, espera o estalo de um fuzil, o rasgar de uma metralhadora, o assobio de um morteiro. Mas não vem.
O silêncio que desce sobre o vale não é paz. É o som de um motor gigante sendo desligado. Um vácuo ensurdecedor. Um vácuo onde o grito e a explosão ainda ecoam, como membros fantasmas da audição. O cheiro de pólvora, acre e metálico, se dissipa lentamente, carregado por uma brisa que não se importa. O que fica é o cheiro primordial. O cheiro de terra molhada, de capim esmagado, de sangue quente esfriando e se tornando apenas ferro. O mesmo cheiro da vila militar, o cheiro do barro de onde viemos. O corpo desaprende a lutar. Os músculos, tensos como cabos de aço por horas, de repente se soltam. E os tremores começam, não de frio, não de medo, de vazio. A adrenalina abandona o sangue, deixa para trás um homem oco, um invólucro. As mãos, que há minutos eram extensões de uma lança de aço, agora tremem, incapazes de segurar um cantil sem derramar água. Eu olho para elas. Estão cobertas de terra, de fuligem, de sangue seco sob as unhas. A sujeira funcional que nos manteve vivos. A sujeira que agora parece apenas sujeira. Eu olho para o fuzil. Ele repousa ao meu lado. Não é mais uma divindade. Não é mais uma fé. É apenas um pedaço de aço e nogueira. Pesado, cansado. A coronha arranhada conta uma história que nenhuma palavra consegue. Ele cumpriu seu dever e agora está em silêncio, como nós. Eu olho para a coluna de prisioneiros, a serpente cinza de homens derrotados. Eles não parecem monstros, não parecem o inimigo, parecem apenas homens, com o mesmo cansaço nos olhos, a mesma sujeira no rosto, a mesma alma oca. Um deles me encara. Não há ódio em seu olhar, apenas uma pergunta silenciosa. Acabou? Eu não sei a resposta. Eu me viro. Dou as costas para os mortos e para os vivos que gostariam de estar mortos. Eu olho para o horizonte, para as colinas distantes, verdes. O sol da Itália, aquele sol que eu tinha esquecido que existia, começa a pintar o céu com cores que não são cinza nem branco. Cores de um mundo que continuou a existir enquanto estávamos neste inferno. Não há nada lá, naquela linha onde o céu encontra a terra. Não há promessas. Não há respostas, há apenas espaço e silêncio. O último tiro foi disparado. A missão, a que está nos manuais, terminou, mas a outra, a verdadeira, a de não deixar que este silêncio apague o som de tudo o que aconteceu. Essa está apenas começando. Esta vitória foi apenas uma batalha na nossa missão de revelar a verdade que o mundo esqueceu. Se você foi forjado nesta história e não aceita ser apenas mais um na multidão, você precisa estar na primeira linha. Inscreva-se agora e ative o sininho das notificações. Se você não ativar o alerta, você estará desertando quando a próxima verdade for revelada. Não fique para trás. Aguarde a próxima ordem.